Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje vai falar sobre gestão de pessoas, gestão de negócios. E o nosso convidado é Joamel Bruno de Mello, médico, empresário, que traz a experiência desenvolvida na gestão da área de saúde e escreveu recentemente, ao lado de Marlene Ortega, o livro Práticas da Gestão Empresarial de Alta Performance, baseada em pessoas. Este livro foi publicado pela editora Alaúde. Doutor Joamel Bruno de Mello, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui. Um bom dia. Bom dia, Milton. Foi um prazer estar aqui, ter sido convidado. Para mim é uma grande honra, já que eu sou o seu ouvinte diário. Bom, muito obrigado da minha parte. E aí eu começo lhe perguntando o que que um médico foi fazer na gestão. Não são coisas tão distintas, porque o médico é médico. No meu caso, além de médico, fui professor da Faculdade de Medicina da USP e da Faculdade de Santo Amaro. E, além disso, eu tive uma operadora de saúde e alguns hospitais e laboratório. E foi nesse viés do plano de saúde, que é a operadora e dos hospitais, que eu tive a oportunidade de exercitar a gestão. E o que que o senhor encontrou nesse mercado que o senhor logo identificou que era necessário mudar para melhorar esta gestão? A mudança tem que ser contínua. É todos os dias, é todos os momentos. Essa operadora de saúde fez 45 anos de atividade. E nós caminhamos nesse período. E eu podia dizer para você que não tínhamos uma gestão no início, palavra gestão. Administrávamos. Mas com o tempo vimos a necessidade de exercitar a gestão. E ela foi gradualmente melhorando, ao ponto da operadora ser chamada a joia da coroa, pelo tipo de gestão que ela tinha, Nós estamos falando aqui da MESP Sistema de Saúde. da MESP Sistema de Saúde. O senhor falou aí duas palavrinhas, e aí eu que vou pedir para o senhor nos ajudar a conceituar. O senhor disse, antes não tinha gestão, tinha só administração. Sim. Qual é a diferença de administração para a gestão? A administração, ela tem as disciplinas, vamos chamar assim, estanques. Você tem a finanças, tem a área comercial, tem a área de recursos humanos e por aí vai. E na gestão há um entrelaçamento entre essas disciplinas, de tal maneira que possibilita você ter um melhor resultado por esse entrelaçamento e, no nosso caso, como é gestão baseada em pessoas, é dessa união que você faz com as pessoas que trabalham e, na verdade, se você for olhar, elas se consideram parte de uma grande família. Agora, doutor Joamel, o que que se transformou em desafio no momento em que o senhor percebeu que nós precisamos sair da administração que nós temos até aqui para criar um processo de gestão? O que que se transformou no principal desafio? Quem tem uma empresa tem os desafios a todos os momentos, todos os dias e todas as horas. São sempre desafios. E você vai procurar melhorar esta empresa dia a dia no seu conceito, na sua qualidade, na sua excelência e nos seus resultados. E a procura desta melhora, a procura desta situação de excelência, você começa a ler alguma coisa, você começa a ter pessoas que te ajudam no dia a dia da empresa, consultores, e você, no fim, acha um caminho. E esse caminho é a gestão. E aí, com base nessa experiência, vocês desenvolvem o GEAP, que é Gestão Então, de Alta em, Performance, sempre chamando a atenção para o baseada em em pessoas. pessoas. Explique para nós o que é o GEAP, que sistema é esse? É a obtenção de resultados com pessoas comuns. Não precisa serem todos talentos,
não precisam serem todos líderes, não precisam ser todos grandes nomes. Se você aplicar esse sistema de gestão, você tem com pessoas comuns um resultado extraordinário. E o que é esse sistema? É a aplicação desta, eu chamaria assim, quem sabe, desta fórmula que nós apresentamos. Aliás, eu poderia dizer a você que eu não conheço, pode ser que tenha, nenhum livro igual a este, de gestão. Você vê gestão, às vezes, focando só liderança, focando só resultados, coisas desse gênero, mas um livro completo de gestão de A a Z, eu não conheço. Dr. Jamel está citando aqui o livro Práticas da Gestão Empresarial de Alta Performance, baseado em pessoas, foi escrito pelo próprio Dr. Jamel com Malene Ortega. Agora, o senhor faz questão sempre de falar, e no livro isso fica muito claro, da questão da aproximação das pessoas. Por quê? Geralmente, as empresas afastam as pessoas? Sim, geralmente sim. As pessoas que geram resultados. Nós temos números, mas quem faz os números são as pessoas. Então, nós temos que ter as pessoas próximas. E como eu falei a você, pessoas comuns têm que estar próximas aos líderes, vamos chamar assim. E esses líderes, trabalhando com essas pessoas, levam a resultados, desde que sigam uma certa trajetória, uma sequência de passos. E no livro nós mostramos quais são os passos que nós julgamos essenciais. O que o senhor identificaria de maneira resumida, evidentemente, porque o livro ele traz ali, inclusive, vários testes que podem ser feitos, etc. Mas de maneira resumida, como é que o senhor explicaria para nós alguns desses passos que o senhor considera essenciais para o desenvolvimento e para que se chegue ao resultado final, que é essa aproximação? Nós tínhamos os capítulos que nós enfocamos. Eu queria te dizer antes que, quem sabe seja o caso, a construção desse livro demorou 10 anos. Aí pode-se pensar, ele está desatualizado. Não, conceitos não desatualizam, né? Se eu falar em qualidade, não desatualiza. Se eu falar em resultado, também não. O que eu disser para você dos capítulos desse livro não desatualiza. Naturalmente, você vai colocando novas informações, vai trazendo coisas modernas, mas os conceitos são sempre os mesmos. E demorou 10 anos para serem escritos. E nós dividimos o livro, então, vamos chamar assim, em 3 partes. Uma parte que eu chamei da arte, uma parte da ciência e algumas ferramentas que ajudam muito na gestão das empresas. Na parte da arte, eu acho que fundamental é a cultura da empresa. Uma cultura você pode enfocar no credo da empresa e aí, nesse credo, você procura ver a visão, a missão e os valores da empresa. Isso tudo é a cultura. E na parte da ciência, então, entra planejamento estratégico, entra o orçamento, entra o programa de ação, as metas, os resultados, oferecer aos colaboradores uma participação nos resultados é muito importante. O senhor chama a atenção da necessidade da aproximação, mas também é verdade que nós encontramos aí no histórico das corporações que algumas corporações, algumas empresas centralizadoras, com uma gestão muito centralizadora, acabam dando resultado também. É verdade, é verdade. Não há um modelo certo? Não. Ou é porque há mudanças hoje que vão fazer com que este modelo centralizador acabe não dando certo daqui para frente? Não. Eu penso assim, e pela nossa experiência, é possível ser centralizador e ter resultados. Mas não é um ambiente de trabalho agradável. Pela nossa experiência, pelo que nós vimos, inclusive, em outras empresas, você consegue o resultado, vamos chamar assim, na marra, né?
opondo pessoas. E nesse caso, não. Você obtém resultados junto com as pessoas e pessoas felizes. E você, muitas vezes, como líder, também feliz. Você convive com todos eles bem, satisfeitos, felizes, alegres. Ou seja, porque resultado não é apenas número. Não, é aquilo que eu te disse, porque números são feitos por pessoas. Mas o resultado, número é muito importante também. Você tem que se basear em números para falar em resultado. Não é só resultado de felicidade. Aliás, a felicidade sem os números, sem os resultados, eu vou chamar até uma expressão, sem lucros, não funciona. É uma felicidade efêmera. Sim, Tem- mas aí quando o senhor avalia a questão dos resultados, aí que sim a gente não está olhando só para número, porque o senhor mesmo chamou a atenção o seguinte: não adianta chegar ao resultado, mas não ser uma gestão saudável, as pessoas não serem felizes, as Isso, pessoas não gostarem do que estarem fazendo, isso. por exemplo. Conseguimos na marra, usando a Uhum, sua própria é expressão. verdade. Quer dizer, por isso que eu penso assim, quer dizer, o resultado não pode ser visto apenas como o número final. O resultado tem que ser algo bem mais amplo. Além do número, também essa satisfação da empresa e da corporação, das pessoas que fazem a empresa. É isso, Milton. Se nós avaliarmos isso, tem sido repetido, a maior período, o maior tempo de nossa vida, nós estamos dentro da empresa, né? Muitos demoram um tempão no trajeto de ida e volta para casa, ficam em casa apenas algumas horas, e a maior parte do tempo estão dentro da empresa. E se você dentro da empresa estiver bem, estiver com amigos de fato, com pessoas de confiança, e que você ajuda aquela empresa a atingir uma meta, é o máximo. É tudo que as pessoas pedem na vida. Uma das coisas que eu captei do livro e que eu achei muito interessante é quando o senhor chama a atenção para o fato de que é preciso compreender as empresas como núcleos em torno dos quais as pessoas centram e organizam a sua vida. É E o isso. senhor se referiu agora há É, é pouco sobre é isso. sobre Quer isso. dizer, como é que se consegue fazer com que essas pessoas tenham essa satisfação dentro da empresa, levando em consideração que é isso, elas organizam sua vida em torno É daquilo? verdade. Se você, inclusive, trouxer, além da pessoa, a família das pessoas para, não digo dentro da empresa, mas para a empresa, você tem quase que 24 horas o colaborador ao seu lado. Bom, para isso é necessário, entre outras coisas, alguns projetos que façam com que a família venha, com que haja aproximação Sim, entre os setores. sim, O senhor sim, podia sim. trazer alguns desses exemplos que, no decorrer aí da sua carreira, o senhor percebeu como sendo importantes, que serviriam até para referenciar tudo isso que nós estamos dizendo? Então, a comunicação empresarial é muito importante. Você ter elementos de comunicação que o colaborador possa levar para casa e comunicar à sua família o que está acontecendo na empresa. Não sei se você pegou a parte aí de educação corporativa, educação empresarial. Você ter, e nós tínhamos aí 4 ou 5 enfoques de educação corporativa. Uma delas era a academia da AMESP de conhecimento, Academia de Conhecimento. São cursos que são oferecidos ao colaborador e aos familiares. Quer dizer, você já vai integrando os familiares nisso tudo. Também acho fundamental, e é a 7ª ferramenta que está aí, associação de colaboradores. Levado a sério mesmo. E você traz os colaboradores para participarem da parte social e da parte esportiva da empresa. Agora, você tem que dar exemplo, você tem que estar presente também em todas essas situações. Quando eu falei sobre a academia do conhecimento, sobre aulas aos colaboradores e aos familiares, essas aulas primordialmente precisam ser dadas pelos líderes, não buscar professor de fora. Pode também, em alguns casos excepcionais, que você não conheça bem a matéria, mas fora isso, é você que ministra as aulas. E a aula, então, como eu disse a você, é para o colaborador e para os familiares. E no fim do ano, na formatura desta academia, estão todos lá presentes. No nosso caso, eram mais ou menos 1.000 pessoas, colaboradores e familiares. E tudo aquilo é uma festa, porque precisa ter também alegria.
todos precisam estar felizes e alegres. É o papel da empresa educadora? Eu acho que é fácil nós criticarmos eh, os políticos, criticarmos a nossa educação que é dada pelas, pelas, eh, pelas faculdades públicas, pelas escolas públicas. É fácil criticar, porque realmente precisam melhorar. Mas os empresários, eu acho que têm que também ter um compromisso de fazer com que a educação entre dentro da empresa através deles, empresários, que tiveram alguns privilégios na vida. Então, eles devem oferecer aos colaboradores uma educação, que, aliás, é ótimo, porque retorna o investimento. Você tem melhores resultados com pessoas mais educadas. Dentre as ferramentas às quais o senhor citou, tem uma que me chamou a atenção e que eu fiquei curioso, que é o Clube do Pensador, o Clube dos Pensadores. O que é o Clube dos Pensadores? Você viu aí que são mais ou menos 7 ferramentas. Eu conheci algumas pessoas, quando eu inclusive trabalhava no SESI, que diziam e que nos davam uma placa escrito pense, e nos diziam o seguinte: no decorrer do dia, você para um pouco, pense no seu trabalho. Não tem importância que você parou o trabalho. Pense e faça uma reflexão. E eu tive um aluno que foi parente do Antônio Hermílio de Moraes. E um dia ele me disse: eu estou indo para a casa do meu sogro, mas ele só atende depois do meio-dia. Por quê? De manhã, ele se tranca no escritório e fica pensando. Ora, se um homem como aquele, com aquelas características todas de liderança e capacidade, parava para pensar meio-dia, você vê que é algo de bom. Então, nós instituímos esse Clube dos Pensadores. E tudo que tem aí, praticamente, nada é obrigatório. Eu falei da academia, fazia curso quem quisesse. E do Clube dos Pensadores, participava quem quisesse. Nós tínhamos uma placa de pense e a pessoa dizia: eu quero fazer parte do clube. Está aqui a placa, põe em cima da sua mesa, na estante, e pare um determinado momento da sua vida para pensar na sua carreira e no nosso negócio. E você viu que tinha uma regrinha. Quando você pensa na carreira, escreva do lado esquerdo. Quando você pensa no nosso negócio, escreva do lado direito. E no fim de alguns dias, ou às vezes até semanas, nós nos reunimos. E o que era particular dele, carreira dele, ele não precisava trocar ideias. Mas o que era bom para a organização que ele tinha pensado, certamente ele trazia e nós debatíamos. E melhorava muito a empresa em muitos aspectos que nós não conseguimos enxergar. Bom, tudo que nós estamos vendo aqui passa pela questão do diálogo, da empresa conversando, os colaboradores conversando entre si, mesmo colaboradores de áreas diferentes e de níveis diferentes de comando. Sim. Esse diálogo ele tem que ser promovido desde o início do processo. Uhum. É isso que faz que mexe com essa gestão com base nas pessoas. Você viu aí que uma ferramenta é diálogo com os colaboradores, que nós chamamos de comunicafé. Um líder que conheça bem a empresa, reúne os colaboradores de várias áreas e durante 1h30, 2 horas conversa. Estimula, fala o que você quiser. Fala sobre sua pessoa, fala sobre a família, fala sobre o trabalho. E você obtém resultados extraordinários. Você vai anotando e te permite sentir o clima organizacional, né? É uma coisa muito boa e interessante. Eles conversando também entre eles, eles acabam se conhecendo. Porque normalmente é bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eles não sabem os problemas pessoais ou os problemas da empresa que existem. E ali é uma troca de informações e eles saem muitas vezes muito mais amigos do que entraram.
Comunicafé não é só se encontrar rapidinho na sala do café. Não, é Não. 1h30. E tem gente que só se encontra na hora de tomar o Pois é, cafezinho ali e vai mas embora. aproveita e toma um café também. Também Faz aproveita e toma o parte, faz café. parte, faz parte. Já há outras empresas em que nem isso acontece. O único encontro que você tem é no elevador mesmo. É isso E aí mesmo. fica no bom dia, boa tarde, boa noite, tá chovendo ou faz sol. É E o comum, o diálogo não vai é para o comum, frente. não vai. Agora, o senhor falou que o livro foi construído durante 10 anos. Agora, essa ideia foi desenvolvida dentro da empresa em que o senhor atuava? Em quanto tempo e quando foi possível começar a perceber os resultados desse trabalho? É, o diálogo com os colaboradores há uns 10 anos, mais ou menos. E deu para perceber o resultado no mesmo ano, 2, 3 anos. O ambiente da empresa melhora. Existe o clima organizacional muito melhor. As pessoas se conhecem. E aquele líder, às vezes temido, ele se abre na frente dos colaboradores e expõe que ele é uma pessoa também normal, igual a todos os outros. É extraordinária essa ferramenta. Claro, mas aí eu lhe pergunto, doutor Jamel, levando em consideração todo o sistema, a gestão empresarial de alta performance, ou a gestão de alta performance, que é o É, nome do sistema desenvolvido por vocês. Quer dizer, esse sistema, quando começa a ser implantado dentro de uma empresa, os resultados são percebidos rapidamente? não. Não. É, algumas ferramentas são, não digo facilmente implantadas, mas são implantadas mais rapidamente. A parte da ciência, que eu falei a você, modelo de negócio, planejamento estratégico, resultados, também você pode, num curto prazo, implantar. Mas a parte cultural da empresa é demorada. Precisa insistir muito, bater muito. E não sei se você viu também, como dizia o Jack Welch, o lendário presidente da GE. Precisa falar, falar, falar. Quanto falar? Até ficar rouco de tanto falar. Quando nós olhamos todos esses processos que precisam ser desenvolvidos dentro de uma empresa, aí sempre vem aquele para perguntar assim, mas quanto é que vai custar isso? O que você chama custar? Qual é o custo disso? Quanto é que tem que pagar para implantar tudo isso, ter esse sistema e dar Ah, resultado? então você está falando de contratar um consultor para implantar isso. Talvez se ele ler o livro, ele não precise de um consultor. É que Agora, ele vai gastar o valor e para o da processo livraria. de implantação dessas ideias, também não há um custo tão alto. Não, por quê? O café com o colaborador vai custar o café, vai custar o refrigerante, né? Quer dizer, A bolachinha. mudar uma cultura ou mudar uma visão dentro da empresa, ela pode não custar tão caro assim. Não, porque você dá de graça, entre aspas, o exemplo. Você muda uma cultura dando exemplo. A empresa deve ter valores. Eu enumerei aí uma série de valores. Podem ser todos ou não. Eu acho que se a empresa quiser um valor, seja a ética. Bastaria a ética. Mas, naturalmente, se colocar mais uns 4 ou 5, ajuda. Mas para implantar os valores, não basta falar. Não basta colocar um quadro na parede escrito valores. Você tem que praticar os valores. E na prática dos valores, você tem que dar exemplo. Como eu digo, você, os líderes da empresa, têm que dar o exemplo. Claro. Doutor Jamel, engajamento dos líderes para que esse processo funcione. Convencimento dos líderes, até para a ideia de que, sim, você vai ter que ouvir mais e você corre riscos, porque pode ser que apareçam pessoas aí com uma capacidade muito acima da sua. É um risco que a gente corre quando você começa a abrir espaço para todas as pessoas. Como é que se faz esse trabalho? Eu acho que quando você tem um programa e dá o exemplo, e no meu caso, eu era presidente do conselho da empresa, então não era difícil. Você começa a reunir em torno de você os principais líderes. A Marlene Ortega, que está aqui escrevendo a parte desse livro, era responsável pela área de recursos humanos, que é
a parte mais importante da história, né? Que nós chamávamos de patrimônio humano, para dar mais ênfase. E você sabe o que acontece, meu? Hum. Aqueles que não se adaptam a esses valores que são nobres, saem, Eles acabam deixando a acabam empresa. deixando a empresa. As pessoas devem ter valores pessoais, é verdade. Mas se esses valores que você olha aí, nobres, se ela não se adapta, porque os valores pessoais dela também, muito especiais, não se adaptam, né? Ela sai. É natural. É natural. Agora, para o funcionamento de uma gestão como essa, o engajamento dos líderes é fundamental. Ela não existiria sem esse trabalho. Não. O líder não pode destoar. E eles também têm espaço para aprender, já que nós estamos falando de uma empresa educadora, nós falamos sobre isso agora há pouco. Todo espaço. É, você, quando dá aula, você aprende. Né? Quando nós dissemos a você que, por exemplo, na academia de conhecimento, os líderes davam aula, eles, quando dão aula, aprendem. Eu, quando professor da USP, eu tinha aulas que eram padrões durante 40, 50 anos. Era a mesma aula. Faz de conta que úlcera do estômago, câncer do estômago, úlcera do estômago e do duodeno, esofagite de refluxo, enfim, qualquer que seja. Quantas aulas eu dei sobre esses assuntos? 2.000, 3.000, na oportunidade de 50 anos. Na véspera da aula, eu precisava sentar, meditar, refletir e preparar a aula. E você aprende dessa maneira também. Então, esses líderes, por exemplo, quando da academia, que davam aula, eles aprendiam por dar aula. E eles são líderes com especialidades diferentes. Então, eles assistindo aulas de outros líderes de outras especialidades, eles aprendem também. O senhor fez questão de chamar agora há pouco aqui a atenção para a importância do Departamento de Recursos Humanos, ou, como o senhor disse, de patrimônio Patrimônio humano. humano. Recursos humanos não é só para contratar e demitir pessoal? Não, isso é departamento de pessoal. Né? Recursos humanos é muito maior. É tudo que tem no livro. Quer dizer, toda essa gestão de pessoas passa pelo Pelo, Departamento de Recursos Humanos, pela área de recursos humanos. pela Sim, área de recursos sim, humanos. sim. Aí eu lhe pergunto, o senhor tem identificado isso nas corporações de uma maneira geral? Essa já é uma visão hoje que faz parte das grandes corporações brasileiras, e no cenário brasileiro isso já existe, ou por enquanto ainda está muito mais no campo teórico? Está no caminho. Teórico para a prática. Aqueles que conseguirem colocar na prática, como nós conseguimos, graças a Deus, têm sucesso. Nós tivemos. Agora, aqueles que estão em caminho estão tendo sucesso. Mas é aquela visão de que as pessoas são importantes. Senão também um recurso humano pouco adianta se os principais líderes acham que pessoas não servem para nada, são braçais, como se dizia há 2 séculos atrás. Tem muita empresa ainda que faz esse discurso bacana, mas que na prática mesmo não funciona assim? A maioria. Por quê? O que que acontece? É difícil. É difícil? É difícil. Difícil resume tudo. Sim, porque a convivência é difícil. Você aceitar as pessoas com as características que têm é difícil. Você aceitar opiniões que não são iguais às suas é difícil. Então, você precisa ter um espírito especial para poder conviver com as pessoas, porque nós todos somos diferentes, né? Nós somos 7 bilhões de pessoas diferentes no mundo, de pensamento, de aparência. Se eu te encontrar na China o mês que vem, eu vou dizer, ô Milton, como vai? Porque só existe um Milton. E internamente nós somos diferentes também. Não sei se você sabe que a nossa anatomia é diferente, a nossa fisiologia é diferente. Por isso que os exames dão uma margem normal entre isto e aquilo, porque nós somos diferentes. E então você aceitar pessoas diferentes na convivência é uma arte. Doutor Joamel, essa turma nova que está chegando aí nas empresas, essa garotada que está saindo da faculdade, que já vem com uma outra realidade,
Eles estão provocando também essas mudanças dentro das empresas? E as empresas têm que mudar até para atender essas necessidades deles? Eu acho que sim. Você está falando em pessoas que estão trabalhando em empresas não médicas, né? Porque, do ponto de vista médico, os alunos das faculdades de medicina saem muito despreparados, hoje em dia. E tem que ser reeducados. É uma verdade que tem que ser dita também. E eles aceitam, porque eles sentem que ainda não estão preparados. Mas nas empresas em geral, eles se tornam mais exigentes. Eles não vêm para trabalhar simplesmente pelo trabalho e pela remuneração. Eles querem reconhecimento. E, querendo reconhecimento, então você precisa ter o diálogo e precisa aceitá-los do jeito que eles são. São as tais gerações Y, que agora está na moda, né? Doutor João, se o senhor puder deixar um recado final aqui para quem está nos acompanhando sobre gestão empresarial de alta performance, o que que o senhor diria? Eu diria que é uma fórmula de sucesso que nós estamos apresentando. Naturalmente, existem outras gestões, e nós sabemos de várias empresas que têm sucesso. Mas essa nossa experiência foi uma experiência excepcional e nós nos comprometemos com os colaboradores a escrever esse livro, porque eles nos disseram: ponha no papel o que aconteceu conosco, na nossa empresa, para que outros tenham oportunidade de exercitar uma gestão tão especial. E foi isso que nós fizemos. Doutor João, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco, trazer parte dessa sua experiência aqui para o mundo corporativo. Obrigado, até uma nova oportunidade. Quem agradece sou eu e até uma próxima vez. Obrigado. Conversamos com o médico empresário, coautor do livro Práticas da Gestão Empresarial de Alta Performance, baseado em pessoas, lançado pela editora Alaúde, Joamel Bruno de Mello. Livro que foi escrito ao lado também de Marlene Ortega. E a você que participou desse mundo corporativo, que nos acompanhou, nosso agradecimento também. Até mais.